Olá, meus queridos irmãos, um bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa sala nesta manhã. Hoje, quinta-feira, nós vamos estudar a nossa lição, né? O título da nossa lição de hoje é Provação pelo Fogo. Que Deus te abençoe ricamente nesta manhã, neste dia, que você possa começar o seu dia ricamente abençoado por Deus, tá? Que o seu dia seja um dia próspero, né? Que Deus esteja ao seu lado, que Deus esteja guiando a sua vida, abençoando a sua família, abençoando a sua casa, o seu trabalho, que realmente Deus esteja à frente, né, dos seus negócios e de toda a sua vida. Eu quero convidar você neste momento para orar comigo. Nós vamos falar com o nosso Deus para que Ele possa nos iluminar, não é, com a luz da sua palavra, inspirada pelo Santo Espírito, para que nós possamos aprender, né, e compreender a vontade de Deus para nós. Altíssimo Deus, querido bom Pai, nesta bendita e santa hora, nesta manhã, nós agradecemos o Senhor em nome de Jesus por todas as bênçãos que o Senhor tem bondosamente derramado sobre nós, sobre esta sala, sobre os ouvintes. Nós estudamos todos os dias, ó Deus, a Tua Palavra. Através do guia de estudo, nós abrimos a Bíblia Sagrada e pedimos, ó Pai, neste momento, mais uma vez, que ao fazê-los, o Senhor nos abençoe. Permaneça conosco, em nome e por amor de Jesus, oramos. Amém. Queridos, provação pelo fogo, né? Nessa semana nós estamos estudando esta nossa lição que vem falando aí das grandes provações que muitas vezes nós passamos, né? Eu quero abrir aqui a minha lição. Se você tiver a oportunidade, você pode abrir também a sua lição, tá? Na parte de quinta-feira, né? Nós estamos na terceira lição nesta semana, tá? E aqui, queridos, a introdução da nossa lição de hoje conta a história, não é, de um jovem. O nome dele, pelo menos nós estamos chamando de Alex, né? Alex, ele teve uma adolescência e uma juventude assim muito conturbada, muito perturbada, né? Porque Alex, ele conheceu drogas, ele se envolveu com drogas, com violência, chegou até mesmo envolver com crime de roubo, né? Enfim, a vida de Alex foi uma vida muito problemática, foi uma vida muito conturbada, né? E em uma dessas vezes que ele estava envolvido com o crime, né, com roubo, ele foi preso, né? E ali, na prisão, ele teve a oportunidade de conhecer sobre Deus. E, inclusive, a pessoa que apresentou Jesus para ele, para Alex, foi exatamente um irmão que ele havia roubado, tá? E esse irmão, ali na prisão, apresentou Jesus como a única solução para Alex, né? Muito bem, Alex, ele conheceu a palavra de Deus, conheceu o Evangelho, sentiu no coração o chamado do Espírito Santo para aceitar Jesus, para conhecer Jesus, né? E assim ele abriu o seu coração e Alex foi batizado. Ele aceitou Jesus como seu Salvador. Cumpriu ali a sua penalidade, pelo qual ele deveria ficar preso.
E quando ele saiu, né, ele começou a frequentar a igreja, participar das atividades, tá? E em um dado momento ele sentiu o desejo no coração, claro que pelo toque do Espírito Santo, para ele fazer um curso de teologia, né? E ele entrou na faculdade e ele começou a estudar, né? E, queridos, a nossa vida, como nós estudamos esta semana, estamos estudando ainda, mesmo como cristãos, conhecendo a Jesus, aceitando Jesus como nosso Salvador, vivendo uma vida de santidade, uma vida de santificação, que é uma obra do Espírito Santo constantemente na nossa vida, mas ainda assim, queridos, nós passamos por tentações, passamos por muitas dificuldades, né? Somos muitas vezes perseguidos, tá? E muitas vezes a nossa perseguição é até por aqueles mais próximos, aqueles a quem nós mais esperávamos receber apoio, né? Aqueles, quem sabe, nós mais confiávamos, acaba se levantando contra a sua nova fé, contra o seu conhecimento da palavra de Deus, a sua religião, e você acaba sendo perseguido por aqueles exatamente por quem você jamais imaginaria que o fosse, né? A vida de Alex não foi diferente, queridos. E Alex, ele passou por um problema de perseguição mesmo lá no colégio, tá? Mesmo na faculdade, mesmo aonde não deveria estar acontecendo, porque é aonde estuda para conhecer mais sobre a palavra de Deus. Mas, queridos, ali ele foi muito decepcionado, né? Alguém levantou um falso testemunho contra ele, de tal maneira que prejudicou até a sua índole, a sua moralidade, tá? E não foi fácil, né? As condições financeiras também apertou muito. E, queridos, o coração de Alex, né, estava assim muito perturbado, tá? E esse momento chega a dúvida, né? Será que eu realmente fui chamado por Deus? Será que Deus está comigo? Será que Deus não me deixou? Queridos, nosso coração é muito enganoso, o nosso coração é corrupto, o nosso coração é mentiroso, né? E a nossa tendência é quando as coisas se tornam assim difíceis, né? Nós muitas vezes duvidamos de que realmente Deus está permanecendo conosco, ou Ele nos deixou, ou Ele nos abandonou, tá? E isso passou muitas vezes na mente de Alex. E além de tudo, queridos, Alex ainda tinha muita tendência pelas drogas. Ele sentia ainda dentro de si essa dependência, a vontade de voltar a usar, tá? E mesmo estudando para ser um pastor, Alex ainda teve muitas vezes recaídas, tá? Ali na comunidade próxima da onde ele fazia o curso, né? Ele estudava, né? Ele tinha muita facilidade para chegar a adquirir, né, o entorpecente. E ele teve algumas recaídas. Não é fácil, queridos, não é fácil. Aí surge uma pergunta. Imagine que, em meio a essa crise, Alex fosse até você e pedisse conselho. Qual era o tipo de conselho que você daria para Alex? Tá? Um moço, batizado, adventista, na faculdade, estudando, fazendo curso de teologia para se tornar um pastor.
e momento ou outro ele tem recaída e volta a usar drogas. Qual é o conselho que você daria para esse jovem, para esse rapaz, para esse menino? Não é fácil, né? Não é fácil, ainda mais quando a pessoa é dependente, né? Ele tem ainda essa fragilidade, essa vontade, esse desejo de usar o entorpecente, né? A droga. E, queridos, não é fácil você dar um conselho para alguém que está nessa condição, né? Mas eu quero dizer para você que todos nós precisamos, necessitamos e temos essa carência de sermos amados. E nós precisamos de amar, queridos, uns aos outros. Não importando a condição e como está o seu irmão, o meu irmão, o nosso irmão. Ele precisa ser amado, ela precisa ser amada, mesmo na sua provação, mesmo nas suas tentações, mesmo nas suas quedas, nós precisamos amar os nossos irmãos. Queridos, lembra da introdução? Alex, ele conheceu a Jesus por intermédio de um irmão que ele havia roubado. Tá? Não importa a condição da pessoa. Jesus pode alcançar o coração. Jesus pode transformar a vida de todas as pessoas. Não importa se ela está longe, se ela está perto, o que ela fez, o que ela está fazendo no momento. Jesus pode alcançar o coração. Tá? Nós temos aqui, como base do nosso estudo, o livro de Provérbios. Nós temos também Jeremias, temos Romanos, 2 Coríntios e Hebreus. E, queridos, quando nós conhecemos a Jesus, como diz o sábio Salomão, nós precisamos dar ouvidos a Deus para podermos aprender de Deus a, pela fé e a sua graça, obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua sagrada lei, né? Obedecer os conselhos de Deus. E nós precisamos conhecer mais e mais pela palavra de Deus e sermos iluminados, queridos, como nós estudamos hoje, tá? O apóstolo Paulo, ele diz, queridos, que muitas vezes o passarmos pelas provações contribui, né? Contribui para o nosso bem, tá? E Deus é aquele que sabe transformar aquilo que aos nossos olhos é mal, ele transformar naquilo que é bem, transformar no bem. Tá? Quando nós damos esta oportunidade, damos esta chance para Jesus, ele pode fazer esse milagre, essa reversão na nossa vida. Tá? Outro conselho também da palavra de Deus, queridos, para nós, é que realmente Deus, como diz Paulo lá no livro de Hebreus, ele está sempre conosco. Muitas vezes nós temos a tendência de imaginar que nos nossos momentos difíceis que nós passamos, tá? Quando a família está com problema, quando a nossa conta está no vermelho, sabe? Enfim, queridos, a nossa tendência é pensar que Deus nos deixou, que Deus nos abandonou, sabe? Que o nosso pecado nos separou de Deus, que Deus está irado conosco. Mas, queridos, não. Deus, ele está conosco, bem pertinho. É nesses momentos, exatamente nesse momento, que Deus está mais perto de você. Tá? Lembra Jesus quando ele aqui esteve? Jesus, ele sempre procurava as pessoas que estavam lá no fundo do poço. Tá? Pessoas que naqueles dias sabe, pessoas excluídas, sabe, era pessoas consideradas de mau caráter, sabe, pessoas que
os líderes religiosos não queriam nem se aproximar, né? Não queria estar perto. Mas foram estas pessoas que Jesus mais procurava, porque elas precisavam de um pastor, porque elas precisavam de Deus, porque elas precisavam, queridos, de ser resgatadas. E chegou um momento que Jesus disse: olha, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu vim salvar pecadores. Tá? E então, Jesus ele está bem pertinho da gente quando nós estamos sentindo, meus queridos, o peso, tá, da provação, o peso desse, o ardor desse fogo da provação. Jesus está conosco, Ele está passando conosco, Ele está perto da gente. Ele não nos deixa passar pelas nossas dificuldades sozinhos. Tá? Então, queridos, Jesus disse assim, olha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardo de todo o coração. Então, não importa como você está, quando você buscar Jesus de todo o coração, Jesus disse que Ele será encontrado e nós encontraremos a Ele. Tá? Por quê? Porque Jesus veio salvar exatamente a nós que somos pecadores. Por isso Ele veio, para nos resgatar, Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Tá? Então, queridos, quem realmente são os nossos irmãos? Todas as pessoas são os nossos irmãos, todos. Tá? Não importa se a pessoa está lá na sarjeta, não importa se ela está lá no, caída lá na guia, bêbada. Não importa se esta pessoa, está lá no prostíbulo. Não importa, queridos, se ela está no vício das drogas. Não importa. Ela precisa ser amada, ela precisa, queridos, receber o nosso carinho, o nosso amor, e ela precisa conhecer a Jesus. Assim como Alex conheceu Jesus lá na prisão, queridos, depois de se envolver no crime. Tá? Eu quero terminar aqui a minha fala nesta lição. Bem aqui no nosso término da nossa lição, no rodapé da lição, diz assim, olha, quase todos os que seguem o Senhor passaram por crises em que foram tentados a duvidar de que Deus os conduzia. E geralmente, como eu falei para vocês, geralmente isso acontece comigo, acontece com você e acontece com todos. Quando a nossa vida está bem, parece que é porque Deus está perto. Mas quando as coisas vão mal, a impressão que dá é que Deus nos deixou e abandonou. Mas não é verdade. É nesse momento, Paulo diz assim, olha, é quando eu estou fraco, é que eu me torno forte. Tá? Porque eu vou depender mais de Jesus. Eu vou precisar mais de Jesus. Eu vou buscar mais de Jesus. Eu vou orar mais. Eu vou estudar mais a palavra de Deus. Então aí eu me fortaleço. Aí nós nos fortalecemos. Tá? E Deus muitas vezes permite as nossas provações exatamente para nos dar a oportunidade de nos salvar. Então, queridos, que Deus realmente te abençoe na leitura desta lição maravilhosa que nós tivemos hoje. E que esta certeza de que nós temos um Deus que nos ama em qualquer condição que nós estamos. Tá? Ele está nos chamando para transformar a nossa vida, para operar um milagre de conversão na nossa vida. E o Espírito Santo ele faz esse trabalho de transformação, esse trabalho de conversão, querido, de santificação na nossa vida. Tá? Deus te chama como você está, e você se aproxima de Deus e vai até Jesus. Jesus diz, vinde a mim se você está cansado e oprimido, e eu te aliviarei. Então, quando você encontra com Jesus, tá? É óbvio que Jesus ele vai transformar a sua vida. Você vem do jeito que você está, mas você não vai permanecer como você está, porque Jesus vai mudar a sua sorte.
Então, que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia, tá? E que o Espírito de Deus permaneça em você. Amém?